Já que agora a gente está falando em calor, né? A gente precisa aprender o que é o calor sensível. Calor sensível é a energia que faz a temperatura do corpo aumentar. No outro desenho aqui, né? Falei para vocês que se um corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta, correto? Agora pensem na seguinte situação, ó. Não tenho como mostrar aqui, porque eu não tenho uma barra de alumínio, nem um termômetro para mostrar, mas eu posso dizer o seguinte para vocês. Imagine que eu tenho 1 litro de alumínio aqui e 1 litro d'água. Eu coloco os dois ao mesmo tempo no mesmo fogo e eu vou perceber que a temperatura deles vai variar de maneira diferente. Eu posso pensar assim, ó. Por experiência, você já deve ter percebido que enquanto a água, a temperatura dela vai subindo bem devagarzinho, a do alumínio praticamente sobe bem rápido, quase que instantâneo, né? O que isso significa? Significa que cada corpo recebendo a mesma quantidade de calor, ele vai variar a temperatura de maneiras diferentes. Essa variação depende do quê? Do calor específico de cada material. Aqui eu botei alguns exemplos, tá? A água tem um calor específico de 1 caloria por grau Celsius. O alumínio tem 0,21. Vocês conseguem perceber que o alumínio, o calor específico do alumínio é quase 5 vezes menor do que o da água, correto? Quer dizer que, se a gente tiver a mesma quantidade de alumínio e água, e der a mesma quantidade de calor para eles, o alumínio vai variar a temperatura quase 5 vezes mais que a da água. Deu para entender a ideia? Essa unidade, caloria por grau Celsius, vocês podem interpretar do seguinte modo. Para a água, significa que eu preciso de 1 caloria para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius. O alumínio eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de 0,21 calorias para aquecer 1 grama e variar 1 grau Celsius. O vidro, 0,16. O aço, 0,1. E o ouro, 0,003. Então vocês conseguem perceber que quanto menor o número, mais rápido ele varia a temperatura. Beleza? A água é um dos materiais mais difíceis da gente aquecer, tá, galera? É o que mais a gente precisa de energia para conseguir esquentar ela. O ouro não. Se a gente fornecer um pouquinho só de energia, a temperatura dele já sobe drasticamente. Então, tendo esses dados, a gente consegue perceber que o calor, a energia que é preciso para aquecer ele, depende da massa, do calor específico do material e da variação de temperatura que a gente precisa obter. Esse aqui é a quantidade de calor, tá? Massa, calor específico, variação de temperatura. Eu não gosto de dizer, mas tem alguns professores de cursinho que preferem usar essa regrinha. Que macete, beleza?